Dizem que a humilhação desaparece com o tempo. Mas e se o mundo gravasse sua vergonha tão profundamente em sua alma que cada respiração o lembrasse dela? Aquele foi o dia em que minha vida mudou, não porque eu falhei, mas porque eles queriam que eu acreditasse que eu não era nada. Ainda consigo ouvir o eco das suas risadas. Ainda consigo ver os olhos deles julgando cada pedaço de mim, como se eu não merecesse estar onde eles estavam. E o pior? Eu acreditei neles, por um tempo. Esta não é apenas uma história sobre dor. É uma história sobre ressurgir das cinzas que eles achavam que me enterrariam para sempre. Uma história sobre verdade, traição e uma última chance de transformar humilhação em poder. Porque quando a verdade finalmente veio à tona, não mudou apenas a minha vida. Destruiu a deles. Deixe-me levá-lo de volta à noite em que tudo começou. As luzes eram ofuscantes, a sala estava cheia de sorrisos perfeitos e sussurros mais agudos. Entrei com a esperança agarrada firmemente ao meu peito. Apenas para ser despojado dela, pedaço por pedaço, até que não restasse nada além de humilhação crua e ardente. Mas o destino tem um jeito de torcer a faca antes de lhe entregar a lâmina. E aquela noite, foi apenas o primeiro corte. Balão de fala o que você teria feito se o mundo inteiro lhe virasse as costas naquela noite? Você reagiria, ou se afastaria em silêncio? Conte-me nos comentários abaixo. Ainda me lembro da maneira como o riso deles cortava o grande salão como uma lâmina. Lustres de cristal no alto lançavam uma luz fria sobre o piso de mármore polido, mas nada era mais frio do que os sussurros que me seguiam enquanto eu entrava no meu próprio casamento. Naquele único suspiro, passei de noiva a espetáculo público, despojada de dignidade diante de todos em quem um dia confiei. No momento em que a vi, de pé diante do altar, com meu vestido, impecável e sem pudor, o tempo parou. Meu peito apertou, as pontas dos meus dedos tremeram, e os aplausos que a receberam foram a condenação mais estrondosa que eu já ouvirá. Não era só o fato de meu noivo ter me traído. Era cada olhar secreto que eu ignorava, cada sorriso constrangido que eu dispensava, tudo convergindo para uma tempestade perfeita de humilhação. Senti o calor de uma dúzia de pares de olhos queimando em minhas costas enquanto era conduzida para o lado por mãos frias e indiferentes. O suspiro da minha mãe, o rosto corado do meu pai, eles viram tudo. A mulher que eu amava mais do que a própria vida havia trocado nosso futuro por uma história mais conveniente. E eu, segurando um buquê que nunca joguei fora, fiquei sem nada além de votos quebrados e um coração mergulhado em descrença. Mas aquela noite fez mais do que me destruir, ela despertou algo mais profundo. Nas semanas seguintes, revivi cada momento, cada sinal sutil que havia perdido. As mensagens de texto enigmáticas no celular do meu noivo, os telefonemas abafados que minha futura sogra justificava como assuntos de família, o olhar da cerimonialista sempre que eu me aproximava. Cada lembrança era uma ferroada, cada revelação, um novo corte. A confiança, antes a base de todo relacionamento, tornou-se tóxica, corroendo qualquer esperança que eu tivesse. No entanto, dentro desse desespero, havia uma centelha de desafio. Começou como um sussurro em minha mente. Eles querem que eu vá embora. Mas eu me recuso a desaparecer. Recusei-me a deixar que a traição deles definisse o resto da minha vida. A dor era crua, mas também era um catalisador. A dor tem um jeito de aguçar os sentidos, de guiar você em direção a verdades que você preferiria evitar. Tarde da noite, encolhida no chão da sala com álbuns de fotos espalhados ao meu redor, percebi uma coisa: eu não era apenas uma vítima, eu era uma testemunha. Testemunha da crueldade deles, das suas conspirações, e mais importante, da minha própria resiliência. Minhas lágrimas secaram, substituídas por uma firme determinação. Se eles acreditavam que me enterrar na vergonha me silenciaria, estavam enganados. Esse foi o ponto de virada. O momento em que decidi que buscaria respostas, juntaria os fragmentos de uma história que me fora roubada. Eu exporia cada mentira, confrontaria cada conspirador e reivindicaria de volta a vida que era minha por direito. E assim, nos próximos capítulos, você verá como um coração partido se tornou a fonte de uma força inquebrável. Você testemunhará momentos de determinação silenciosa,
como a hora que passei refazendo cada passo do nosso noivado, em busca do primeiro fio de decepção. Você sentirá a dor da traição novamente enquanto eu desvendo segredos que eles pensavam estar enterrados para sempre. E você entenderá, como eu, que às vezes as maiores vitórias surgem de nossas horas mais sombrias. Mas primeiro, deixe-me levá-lo de volta àquela manhã fatídica, antes da troca de roupa, antes do rugido da multidão, antes do meu mundo implodir. Tudo começou com um convite que eu jamais deveria ter aceitado. Por dias após aquela humilhação ofuscante, vivia em uma névoa de vergonha e descrença. Evito espelhos, temendo que o reflexo ainda contenha o rosto de um estranho. Alguém quebrado e nu diante do mundo. Todas as manhãs pareciam estar caminhando em areia movediça, cada respiração mais pesada que a anterior. Meu celular permanecia mudo, meus convites sem resposta, e até meus amigos mais próximos andavam na ponta dos pés ao meu redor, sem saber se perguntavam "você está bem?" ou se fingiam que nada tinha acontecido. Então, numa noite chuvosa de terça-feira, me vi sozinho em um pequeno café do bairro. Atraído pela promessa de anonimato e pelo aroma reconfortante de um expresso fresco. Sentei-me em uma mesa de canto, com a chuva batendo na janela, e deixei o vapor da minha xícara embaçar meus óculos. O mundo lá fora se turvou em faixas de neon e asfalto pingando. A derrota se aconchegou em meu peito como uma coisa viva. Fechei os olhos e reuni toda a coragem que me restava para encarar a dor do dia mais uma vez. Foi então que ouvi um suspiro suave e o som engasgado de alguém em sofrimento. Do outro lado do café, um homem bem vestido, de 40 e poucos anos, lutava, o chá esquecido, o rosto ficando vermelho. Sem pensar, saltei do meu assento e atravessei o piso encerado, o coração batendo tão forte quanto um alarme. "Beijo da vida", murmurei, ajoelhando-me ao lado dele. Ele tossiu violentamente, depois respirou fundo e olhou para mim, os olhos arregalados, gratos, vulneráveis. Naquele momento, minha própria dor se acalmou. Percebi o poder em minhas mãos, a força na minha rapidez de agir. Quando sua cor voltou, ele agarrou meu braço. "Obrigado", sussurrou, com a voz carregada de emoção. "Você me salvou." Deveria ter sido uma troca simples. No entanto, quando olhei em seus olhos, vi algo profundo, reconhecimento, como se ele entendesse feridas mais profundas do que o susto daquela noite. Ele se apresentou como Marcus Kane, um jornalista investigativo conhecido por expor escândalos corporativos. Meu pulso disparou. Exposição era a última coisa que eu desejava. Minha mente gritava: "Fique longe, ele usará sua história, você não está pronto." Mas Marcus não pediu detalhes. Em vez disso, deslizou um cartão fino sobre a mesa. "Estou acompanhando uma história sobre traição, poder e mentiras. Você pode ter as respostas de que preciso." Seu olhar encontrou o meu, firme e sincero. Todos os meus instintos me incitavam a fechar a porta da cabine atrás de mim e desaparecer na noite. Mas uma centelha em sua sinceridade, e talvez em mim mesma, me fez hesitar. Pensei na avalanche de mentiras, as mensagens enigmáticas do meu noivo, os telefonemas da minha futura sogra à tarde da noite, o silêncio repentino em todos os cômodos depois que meu vestido foi trocado. Pensei nas anotações do diário que eu havia rabiscado em noites sem dormir, juntando fragmentos de verdade. Será que alguma coisa disso importaria se estivesse trancada atrás da minha porta? Estaria eu condenada a desaparecer naquela lembrança de uma noiva abandonada no altar? Um tremor percorreu meu corpo. Então, endireitei-me na cadeira, encontrando o olhar expectante de Marcos. "Eu ajudo", disse eu, em voz baixa, mas firme. Não por vingança, eu me lembrei. Por justiça. Naquela palavra, justiça, senti a primeira onda de propósito desde aquele dia catastrófico. A expressão de Marcos se transformou em um sorriso tênue. "Ótimo. Encontre-me amanhã de manhã no arquivo da cidade." Começamos com a lista de convidados e os convites. Ele se levantou e colocou a mão gentilmente no meu ombro, uma promessa tácita de que eu não estaria sozinho naquela situação. Enquanto ele se afastava, percebi que estava segurando o cartão com muita força, o suor se misturando às lágrimas remanescentes na palma da minha mão. Quando finalmente tomei meu expresso gelado,
O gosto era amargo, mas revigorante. A chuva havia parado, deixando as ruas brilhando sob os postes de luz. Senti uma mudança interior, uma semente de determinação criando raízes. Eu não era mais apenas a mulher que eles humilhavam. Eu era uma testemunha, e em breve seria eu quem revelaria a verdade. Na manhã em que entrei no arquivo da cidade, o peso de cada sussurro e olhar crítico pressionava minhas costelas. Marcos me conduziu por fileiras intermináveis de livros-razão empoeirados e livros de visitas quebradiços, evidências de convites enviados e promessas esquecidas e quebradas. Meu coração disparou quando abri o primeiro volume, nomes rabiscados em cursiva elegante, cada entrada uma tábua de salvação de volta ao dia em que fui rejeitada. Mas antes que eu pudesse identificar a anotação reveladora que nomearia os co-conspiradores, a voz severa do arquivista cortou o silêncio. Esta sessão é restrita, disse ele, de braços cruzados. Seu olhar se voltou para o crachá de imprensa de Marcos. Você não pode simplesmente entrar aqui exigindo arquivos. Naquele momento, senti o velho pânico crescendo. Eles não me deixam ver a verdade. Engoli em seco, lembrando-me da dor daquele altar, do sorriso irônico no rosto do meu ex-noivo ao abraçar minha impostora. A carranca do arquivista se aprofundou quando pressionei o cartão que Marcos me dera contra sua mesa. Tenho autorização legal, sussurrei, com a voz trêmula. Isso é essencial para uma investigação em andamento. Seus olhos se suavizaram, por um segundo. Então, ele balançou a cabeça. Procedimentos existem por um motivo. Ele chamou a segurança com um breve aceno de cabeça. Alarmes intensificados ecoaram em minha mente: fracasso, vergonha, derrota. Minhas mãos se fecharam, as unhas cravando-se nas palmas. É exatamente isso que eles querem. Antes que eu pudesse reagir, Marcos colocou a mão firme no meu ombro. Me dê 10 minutos, murmurou. Afastou-se para discutir os termos com o arquivista, deixando-me sozinha na sala apertada. Minha respiração ficou presa. Lá fora, o mundo já começava a se voltar contra mim novamente. Ao chegar ao meu celular, deparei-me com uma explosão de notificações, manchetes de tabloides especulando sobre meu colapso público, capturas de tela falsas de mensagens de texto. Meus amigos perguntavam se eu tinha enlouquecido. Estranhos me rotulavam de buscadora de atenção e dramática. Picos sucessivos de traição me inundavam com uma agonia familiar. Minha determinação vacilou. Talvez eles estejam certos. Talvez eu não mereça justiça. Fechei os olhos e inspirei, em busca daquela chama de desafio que senti quando Marcos se aproximou de mim pela primeira vez. A lembrança vacilou. O momento em que o salvei da beira do colapso, meu ato de gentileza foi uma prova de quem eu realmente era. Abri os olhos e localizei o arquivista me observando através do vidro. Sem dizer uma palavra, dei um passo à frente e coloquei as mãos espalmadas sobre o balcão. Não serei silenciado, disse eu, em voz baixa, mas firme. A postura rígida do arquivista se suavizou, talvez pelo reconhecimento de uma verdade mais forte do que seus regulamentos. Ele me entregou o volume. Com o coração disparado, virei a página onde um asterisco marcava a lista de convidados alterada, prova da farsa deles e dos nomes por trás dela. Ao guardar o livro Razão na bolsa, senti uma onda de muito mais do que alívio. Senti poder. E com essa evidência em mãos, o próximo passo estava claro: eu os confrontaria não apenas em particular, mas sob a mesma luz que eles usaram para me envergonhar. A tempestade reveladora estava prestes a desabar, uma tempestade que eles jamais imaginariam chegar. Naquela noite, de volta à penumbra do meu apartamento, coloquei o livro de registro do arquivista sobre a mesa da cozinha. Os nomes me encaravam como inimigos em uma fila: a assinatura da minha ex-noiva, a da minha futura sogra em letra cursiva elegante, pior de tudo, o nome da minha cerimonialista rabiscado com um floreio casual. Cada traço da caneta era a prova da traição deles, uma conspiração meticulosa para me apagar. Meu pulso disparava enquanto eu rastreava as conexões, sentindo tanto fúria quanto um estranho alívio por finalmente ter provas concretas. Afundei na cadeira, com o livro Razão pesado no colo, e fechei os olhos. As lembranças me inundaram,
os telefonemas sussurrados que meu noivo fingia ser trabalho de última hora, a tensão fria sempre que eu mencionava os detalhes do casamento, os sorrisos forçados da organizadora. Eu estava tão cega de excitação que não percebi nenhum sinal de alerta. A vergonha ameaçou me inundar, mas eu a contive. Essa vergonha não me pertencia mais, era o legado deles, e eu o retribuiria 10 vezes mais. Tirando o celular do bolso, abri uma nova nota e comecei a digitar uma lista de objetivos: garantir representação legal, preparar uma declaração pública, reunir evidências que corroborassem, e-mails, registros de mensagens, fotos, e angariar aliados dispostos a testemunhar. Meus dedos percorreram a tela, movidos por uma determinação que eu não sentia desde antes da traição. Cada item era um passo em direção à recuperação da minha vida. Em seguida, veio a decisão mais difícil, o momento certo. Eu sabia que expô-los cedo demais, antes de ter provas irrefutáveis e uma plataforma para alcançar um público amplo, arriscaria outro revés humilhante. Mas esperar demais os deixaria enterrar seus rastros mais uma vez. Imaginei a sala de reuniões onde minha futura sogra comandava, as socialites que sussurravam à sua sombra, os trolls online que ela havia contratado para me difamar. Eles prosperavam em meias-verdades e atrasos. Eu precisava de um momento poderoso o suficiente para destruir completamente a narrativa deles. Esse momento chegou quando percebi que a gala anual da empresa estava a apenas 2 semanas de distância, um evento suntuoso repleto de imprensa, investidores e influenciadores. Era o palco deles para celebrar o triunfo, mas caberia a mim desmantelar a imagem cuidadosamente construída. Imaginei-o crescendo. Enquanto o anfitrião apresenta-se minha ex-noiva e sua nova noiva no meu lugar, eu estaria sob os holofotes que eles nunca imaginaram, munido de provas irrefutáveis e uma voz sem medo de falar. Nos dias que se seguiram, transformei-me em estrategista. Contratei um advogado experiente para redigir um termo de cessação e desistência que congelaria a lista de convidados do baile, obrigando-os a confrontar o livro Razão publicamente se quisessem prosseguir. Entrei em contato com a assistente da cerimonialista, uma jovem simpática que presenciara telefonemas frenéticos e reuniões secretas, e consegui sua declaração sob juramento. Reuni todas as mensagens de texto em que a empolgação do meu noivo mudava repentinamente, em que o tom da minha sogra se tornava gélido. Todas as noites, eu revisava esses artefatos sob a luz forte da minha luminária de mesa, acalmando meus nervos. A cada evidência, meu medo diminuía, substituído por uma antecipação feroz. Eu não era mais a noiva indefesa rejeitada, eu era a orquestradora de sua ruína. Em breve, sob os lustres brilhantes daquela gala, eles assistiriam seu império de mentiras ruir. A noite da gala chegou como uma tempestade envolta em seda e champanhe, um evento que esperavam que solidificasse seu poder e apagasse qualquer lembrança minha. Entrei sorrateiramente pela entrada principal sob um simples pseudônimo, com o coração disparado enquanto manobristas de smoking sussurravam meu nome uns para os outros. Lá dentro, o cavernoso salão de baile brilhava com lustres de cristal e espelhos que refletiam centenas de sorrisos perfeitos. Minha ex-noiva estava no estrado ao lado do meu antigo vestido, o mesmo vestido que ela havia roubado, enquanto os convidados aplaudiam como se nada estivesse errado. Mas, por trás da minha aparência calma, uma chama de determinação rugia. Momentos antes do início do programa oficial, meu advogado discretamente me entregou um envelope lacrado contendo a lista revisada de convidados para o baile. Eu podia sentir o peso de todos os olhares na sala se voltando para mim, a suspeita tremulando como luz de vela. Levantei-me, abotoei meu vestido preto simples e caminhei em direção ao estrado com a confiança lenta de alguém que não tem mais nada a perder. A orquestra vacilou e as risadas morreram quando minha voz, firme e clara, cortou a multidão silenciosa. Senhoras e senhores, antes de prosseguirmos, tenho um anúncio. Suspiros percorreram a plateia como ondas de choque. Os olhos do meu ex-noivo se arregalaram, os lábios da minha futura sogra se comprimiram em uma linha fina. Levantei o livro Razão, a prova cabal da farsa deles, alto o suficiente para que todos vissem. Esta lista de convidados, disse eu, com a voz firme, mas trêmula de emoção, contém assinaturas falsas e registros manipulados, orquestrados pelas pessoas em quem todos confiam. Citei nomes:
a organizadora que trocou meu vestido, a sogra que planejou o esquema, até mesmo os capangas das redes sociais pagos para espalhar mentiras. A cada revelação, eu via rostos empalidecerem, desculpas sussurradas congelarem em lábios trêmulos. Senti meu próprio pulso se acalmar, substituído por uma serenidade feroz enquanto recitava mensagens de texto, registros telefônicos e declarações sob juramento prestadas pela assistente da organizadora, cada prova apresentada como o martelo de um juiz. O púlpito atrás de mim parecia distante, tudo o que importava era a verdade se revelando. Quando terminei, o silêncio se instalou no salão, pesado como mármore. Então, vieram as palmas trêmulas de um investidor corajoso, seguidas de outra, transformando-se num rugido de apoio que abafou o choque. Minha ex-noiva cambaleou para trás, a compostura se desfazendo, enquanto o rosto da noiva corava de humilhação. Fechei o livro Razão e o coloquei no estrado. Você tentou me enterrar em mentiras, disse suavemente, olhando nos olhos da minha ex-noiva, mas a verdade tem raízes mais profundas do que suas decepções. Lágrimas brilhavam em minhas bochechas. Não de tristeza, mas de alívio. Eu havia recuperado minha voz. A música tema da gala, antes comemorativa, vacilou em um prelúdio desconfortável enquanto os convidados se viravam para ir embora ou me abraçavam com um respeito renovado. Senti mãos em meus ombros, algumas hesitantes, outras gratas, e percebi que não estava mais sozinha naquela luta. Naquele momento, reconheci o quão longe eu havia chegado. De uma noiva impotente a uma mulher que empunhava a verdade como uma espada, cortando as conspirações mais sombrias. Nos dias que se seguiram à gala, naveguei por um mundo transformado para sempre, e-mails de desculpas e admiração inundaram minha caixa de entrada. Jornalistas solicitaram entrevistas e a própria comunidade que antes sussurrava julgamentos cruéis agora defendia minha resiliência. No entanto, em meio aos elogios, meu coração permaneceu sensível, marcado pela lembrança da traição. Passei manhãs tranquilas na minha varanda, tomando café enquanto o sol pintava a cidade de dourado, permitindo-me sentir todo o peso da minha dor e do meu triunfo. Cada amanhecer me lembrava que a cura não é um momento isolado, mas um desdobramento suave, é a coragem de acordar novamente, de respirar através da dor e de escolher a esperança em vez da amargura. Comecei recuperando partes da minha vida que havia abandonado. Retornando à minha pequena padaria favorita para comer croissants pela manhã, retomando os passeios noturnos por parques onde o riso antes me parecia proibido. Aos poucos, costurei o tecido da minha identidade, não como a noiva traída, mas como uma mulher que se recusava a ser definida pelas mentiras de outra pessoa. Criei um fundo para apoiar outras pessoas que haviam enfrentado vergonha ou mentiras públicas, transformando minha aprovação em um farol de solidariedade. Quando me encontrei com aqueles cujas mãos eu agora segurava, estranhos que, como eu, se sentiam impotentes, percebi que a vulnerabilidade compartilhada pode se tornar nossa maior força. Meu relacionamento com a família também se aprofundou. Minha mãe e meu pai, antes testemunhas silenciosas do meu sofrimento, agora me abraçavam com um orgulho gentil. Eles me lembraram que o amor perdura além das piores tempestades e que o perdão de mim mesma por não ter percebido os sinais, e até mesmo daqueles que me machucaram, era um presente que eu devia ao meu próprio coração. Aprendi que perdoar não significava esquecer ou tolerar, em vez disso, me libertava de carregar o peso deles no meu futuro. E quanto ao amor, descobri que ele não precisava de grandes gestos ou uniformes perfeitos, mas sim de respeito simples e inabalável. Um encontro casual com alguém que viu minha força sem medo reacendeu minha confiança na conexão. Juntos, caminhamos de mãos dadas, não para apagar o passado, mas para construir um presente enraizado na autenticidade e no apoio mútuo. Agora, aqui de pé, não mais sob lustres de cristal, mas no brilho suave da minha própria luz interior, carrego comigo uma verdade mais forte do que qualquer conspiração, a de que nosso valor reside em nossa capacidade de nos erguermos quando somos abatidos. Se minha história lhe ensina alguma coisa, que seja esta. A traição pode destruí-lo, mas também pode despertá-lo. No cadinho da dor, forjamos nosso eu mais verdadeiro. Com qual parte dessa jornada você mais se identifica? Compartilhe seus pensamentos e histórias abaixo. Vamos continuar juntos essa conversa sobre cura e força.